crise, né, que poderá estar atingindo a Petrobras ou não está. Afinal de contas, o senhor já entrou no tema. A Petrobras está em crise ou não está em crise? Está dizendo que aí vai aumentar os preços porque tem um problema de crise, e eu fico imaginando que tem países que não produzem uma gota de petróleo, e o petróleo é mais barato na bomba para o consumidor do que aqui no Brasil, que é um grande produtor. Queria que o senhor nos oferecesse o seu olhar sobre essa questão. Isso é um tema interessante, importante, porque a grande mídia, quando ela trata mais na defesa do mercado, né? Ela não trata na defesa do conjunto de ações que o governo faz que vai beneficiar a população. Então, a Petrobras, sua economia, ela é dolarizada. Então, tudo que o valor do câmbio altera as contas da Petrobras. Se o dólar aumenta as contas da Petrobras, a dívida da Petrobras. Se o dólar cai, por isso que dá aqueles lucros também fantásticos, né? Então, essa é a questão. Nós vimos aí, agora, há poucos dias, a mídia batendo muito, que a Petrobras teve 1 bilhão e 300 milhões de prejuízo, que era ineficiência da Petrobras, que não atingiu as metas. Isso não é verdade. A Petrobras não perdeu um centavo, não saiu R$1 a mais do caixa. A Petrobras não deixou de cumprir seus objetivos, suas metas. Agora, o que ocorreu? Em 2011, a Petrobras trabalhou com o preço do barril de petróleo a $1,66. No primeiro trimestre desse ano, trabalhou com 1,77. Já o segundo trimestre foi com 1,96. O dólar chegou aí já à casa dos 2, até 2,6 reais o valor do dólar. Então, esse valor, essa defasagem cambial impacta na conta da Petrobras. Então, teve essa repercussão. Outra repercussão que houve, realmente a defasagem, em virtude dessa desvalorização cambial, há uma defasagem de preço com o mercado internacional. Mas não somos uma empresa privada que prima o lucro pelo lucro. Essa empresa é pública, da nação brasileira, e ela tem que trazer repercussões positivas para o brasileiro. Mas tem capital privado também? Tem capital privado, tem. Mas ela não tem que tratar apenas para o capital, trabalhar apenas para o capital privado. Porque se ela for fazer isso, o preço da gasolina que a gente reclama hoje que é caro mesmo, ele era para estar 30% mais caro. Eu queria o seu olhar sobre isso, que você vive esse debate do dia a dia, junto à Petrobras, como sindicalista e como cidadão. Queria que você por que está tão caro aqui na bomba para o consumidor final, se países que não produz gasolina vendem mais barato do que no Brasil? A Petrobras, ela faz um conjunto de preços, né? Então, veja só, hoje ela está, devido ao crescimento da economia brasileira, a frota automobilística aumentou, e aumentou muito. Então, o consumo de combustível aumentou muito. Então, a Petrobras está importando combustível. Quando ela importa combustível, o dólar mais caro, então impacta nesse preço. Mesmo assim, ainda ela está segurando essa defasagem. O óleo diesel, o gás de cozinha, ele está mais caro. Há países que como aqui na Venezuela, como aqui na Colômbia, né? Essa produção rende ali por perto mesmo e faz com que esse preço seja de uma forma diferente, porque o governo também segura lá o preço. Já comparando com os Estados Unidos, nossa gasolina é mais barata do que a dos Estados Unidos. Você transforma dela, ela é mais barata, que é a economia que mais consome combustível. Então, esse preço está vinculado a essa dolarização da nossa economia. Ok. Quanto à divulgação do prejuízo da Petrobras, isso, na sua visão, não existe? Porque a defasagem cambial, se o dólar cair, nós vamos ter um lucro já, né, imediatamente. Nós tivemos uma diminuição na produção por 3 meses, em virtude de manutenção nos campos de petróleo, para evitar que ocorra aquilo que ocorreu com a Chevron, lá no campo de Frade, lá na Bacia de Campos. Então, você tem que fazer manutenção nessas plataformas. Então, ela diminuiu um pouco a produção, que já voltou ao normal. Houve também um aumento no custo da Petrobras do gás que nós compramos. A gente também compra gás da Bolívia, compramos gás em outros países, na Nigéria. Então, com aquele tsunami que houve no Japão,
que devastou as usinas nucleares. Então lá está funcionando a todo vapor as termoelétricas. E aí esse preço de gás, eles estão consumindo bastante gás, o Japão, e o Brasil tem 17 termoelétricas que é controlada pela Petrobras. E ela consome gás natural, o GNL. Então esse preço subiu por causa dessa demanda do mercado e veio isso aqui. Então foi defasagem cambial, aumento de preço do GNL, do gás, a manutenção dos campos que diminuiu a produção e um ponto importante, que foi contabilizar nas contas da Petrobras os poços secos. Aí é o que eu digo, às vezes as pessoas acham que poço seco, que aquele que a Petrobras não encontrou petróleo, é ineficiência. Não. A Petrobras, no mundo, para cada 10 poços que uma empresa perfura, ela encontra 3 poços de petróleo. Ela não encontra em 7. A Petrobras, na média mundial, para cada 10, ela encontra em 6. E no pré-sal, para cada 10, ela encontra em 9,5. A tecnologia é muito mais avançada. A tecnologia é mais avançada, muito mais experiência. Então, o que é que acontece? Mais se encontra poço seco. Então, de 2009 até 2012, são 41 poços, ou secos ou subcomerciais, ou que deixaram de produzir. Então, isso foi gasto de dinheiro, foi investido. Então, tem que contabilizar. Foi contabilizado de 2009 para cá. Então, tudo caiu nesse semestre. Inclusive os investimentos, né? Isso aí são investimentos. Mas no semestre, a Petrobras terminou ainda com lucro. Foi um lucro menor do que o ano passado? Foi. Mas ainda ela terminou com lucro nesse semestre. Presidente do Sindipetro, Dedé Araújo, pedir licença ao senhor e aos nossos telespectadores. Faremos um rápido intervalo comercial e voltaremos rapidinho conversando ainda com o presidente do Sindipetro no Rio Grande do Norte. 1 minuto só.